Verão significa férias, sol, viagens, passeios ao ar livre, tudo de bom, né? Nem sempre. É nesta época que algumas alergias se manifestam. Quem está aqui para falar um pouco sobre elas e como evitá-las é o presidente da Associação Brasileira de Alergia Regional São Paulo, doutor Clóvis Galvão. Muito boa tarde, doutor. Boa tarde. Boa tarde. A gente estranhou a sua presença, a gente achou que vinha um senhor barbudo, assim, bem, né, sisudo. Espero colaborar, mesmo sendo jovem, né? Maravilha. Então, conta pra gente, já começa falando assim, quais os principais problemas alérgicos nessa época do ano, no verão? Olha, agora no verão, o que nos preocupa de fato são as alergias na pele. Então, por exemplo, aquele paciente que já tem um histórico de uma dermatite de contato, de uma dermatite atópica, a gente já espera que ele piore um pouco nessa época do ano. E, além disso, não dá para a gente deixar de verificar que aumenta muito a frequência nos consultórios da procura por causa dos insetos. Então, principalmente nas crianças, né, eu acho que a gente se expõe mais, a gente vai mais à praia, vai mais ao litoral, a gente acampa, faz trilhas, e aí aumenta a exposição, então as alergias aos insetos, com certeza, são aí os campeões de frequência nos consultórios. Ô, doutor, tem pessoas que transpiram, né, muito agora no verão e tal, e o próprio suor causa um tipo de alergia, não é isso? É isso. Quando eu mencionei anteriormente que os indivíduos que já têm um histórico de dermatite, de atópica ou de contato, o suor tem algumas substâncias que são irritantes. A pele, naquele local da dermatite, daquela alergia, ela não é uma pele íntegra, ela não está completa ali fazendo o seu papel de barreira. Então, aquele suor acaba funcionando como irritante e vai fazer com que essa alergia piore. É muito comum, inclusive, as pessoas procurarem a gente no consultório para esclarecer se elas têm alergia ao suor. E, na verdade, não é bem assim. O suor ele é um agravante inespecífico que a gente sabe que realmente piora nessa época. É, porque é estranho, né? Uma coisa que sai do seu organismo faça mal para o seu próprio organismo, né? E essas alergias a insetos podem aparecer em qualquer idade? Elas são mais frequentes em crianças? Quais os cuidados para evitar? Elas podem aparecer em qualquer idade, mas sem dúvida alguma é uma das doenças de pele que mais acomete a população pediátrica. Até 12, 15 anos de idade, a gente sabe que é uma coisa muito frequente. E para você ter uma ideia, quando a gente fala, por exemplo, dos pernilongos, borrachudos, existe uma evolução natural que cerca de 80% dessas crianças, por volta dos 10, 12 anos de idade, elas deixam de ter essas manifestações alérgicas. Por quê? Obviamente que algumas delas acabam se tornando adultos e permanecem com essa alergia. Qual que é a explicação? Acredita-se que essa reação alérgica até os 10, 12 anos seja por uma imaturidade do sistema de defesa. Então, talvez o sistema imunológico reaja de alguma forma, vamos dizer, um pouco menos eficaz. A criança vai crescendo, esse sistema de defesa vai se aprimorando e ela para de ter as alergias. Então, doutor, aquela criança, por exemplo, que se alimenta mal, justamente tem o sistema imunológico mais fraco, né? Mais fraco, né? Então, ela tem mais possibilidades, é isso? Ela teria uma predisposição maior a ter não só esse tipo de alergia, como outras doenças imunológicas. Mas quais são os cuidados para evitar? Eu já ouvi falar que é bom tomar complexo B. Então, como a gente não tem um tratamento assim 100% eficaz, as precauções, os cuidados são mais em relação às precauções, a evitar a exposição. E aí vale tudo, né? Desde você orientar aquela família com o uso de repelentes e inseticidas, ver qual que é o mais adequado, dependendo da faixa etária. Se a pessoa já tem um histórico de reação alérgica respiratória, como uma rinite, uma asma, a gente dá preferência para aqueles repelentes mais naturais, como aqueles à base de citronela, de andiroba, ou os comercialmente disponíveis que não têm cheiro. Essa questão do complexo B que você mencionou, a gente sabe que é uma recomendação recorrente, mas não existem estudos assim completos e precisos mostrando que isso é 100% eficaz. O racional para essa orientação é que o complexo B, uma vez ingerido, depois que ele é metabolizado, ele é expelido no suor e funcionaria como um tipo de repelente. Na verdade, na prática mesmo, a gente acaba recomendando porque não vai fazer nenhum mal, não existe nenhum efeito colateral. De forma que se a criança ou aquela família vai passar uma semana no litoral e quiser, como uma das medidas de proteção, levar o complexo B para administrar, ela não vai ter nenhum efeito adverso, mas não tem... Quando a picada vai além, né, e inflama mesmo para valer, Isso. Como é que faz? E o que é estrófilo? Então, e aí até uma pergunta complementa a outra, porque o comum na população geral é você ser picado por esses pernilongos,
aquilo cresce um carocinho ali no local, fica vermelho, coça, 2 dias depois acabou. Essa é a reação normal. O estrófilo é exatamente essa alergia que algumas pessoas têm contra alguns componentes da saliva desses insetos sugadores. E aí ele faz aquela reaçãozinha alérgica no local e toma uma dimensão um pouquinho maior. Tanto que é comum a gente ver, por exemplo, uma criança com o corpinho completamente coberto, não significa que cada carocinho daquele foi uma picada. Às vezes 2, 3 insetos, 2, 3 picadinhas já se espalham no corpo todo. Então é porque aquele indivíduo ele tem uma predisposição alérgica, que é o que a gente chama de estrófilo. Certo. E as pessoas que vão para a praia também podem ter reações alérgicas por causa do sal e da areia? O sal e a areia, eles funcionariam mais como irritantes, a exemplo do suor. Então, para alguns pacientes com um quadro alérgico já cutâneo, como as dermatites que nós mencionamos, se tiver contato com uma areia muito suja, contaminada, aquilo pode contaminar. A exemplo do que o Leão mencionou, no caso do estrófilo, às vezes aquela alergia ela tem uma evolução benigna, mas a criança vai lá e coça com a mão suja, ou ela está com a pelinha toda infectada, toda machucada, ela vai e enrola na areia na praia, a areia está suja, então isso pode infectar. E aí você tem um outro problema, você tem uma consequência. Aquilo que começou com uma simples alergia, aí evolui para uma infecção na pele, o que significa que o médico, além de tratar a alergia, vai precisar orientar o uso de um antibiótico para resolver o quadro. Agora, numa alergia leve, assim, essas causadas pelo sol e tal, existe alguma coisa que a pessoa possa colocar para aliviar, por exemplo, talco? Tem alguns talcos à base de produtos que são calmantes da pele. O amido de milho, você sabe qual é a propriedade dele? Ele é um excelente hidratante. As avós já orientavam isso. Então, a gente vê na prática que quando você aplica o amido de milho com água ou com bebezinho, álcool, por exemplo? Ele hidrata a pele. É como os hidratantes de aveia, por exemplo. O racional é o mesmo. E tudo que você fizer para hidratar a pele dessa criança vai revertir em benefício. Tomar mais líquido durante essa época do ano, que é uma recomendação recorrente, né? Eu acho que todo especialista, independente da área de atuação, sempre lembra o paciente que ele tem que ingerir bastante líquido. Uma das razões é essa. Uma pele hidratada é uma pele mais forte, é uma pele mais íntegra, que vai se defender melhor de várias as situações adversas, inclusive o ataque dos insetos. Agora, e o repelente, doutor? Ele realmente resolve, quer dizer, ele evita a picada? Ele resolve. O que eu diria para você, a limitação da maioria deles é o tempo de ação. Então, o que limita um pouquinho é que alguns, dependendo do princípio ativo, você precisa reaplicar a cada 2, 3 horas. Alguns a gente precisa, basta aplicar 2, 3 vezes ao dia, mas eles resolvem. A grande maioria, hoje em dia, esses produtos eles são dermatologicamente testados. Você pode ver pela recomendação do fabricante quando eles recomendam para determinadas faixas etárias. Então, é uma recomendação que a gente costuma dar em consultório. E o sol pode piorar uma alergia de pele? O sol pode piorar, principalmente em função da radiação ultravioleta, que em alguns casos pode ser agressiva. Se a pele não estiver íntegra, além de piorar a alergia, Adriana, pode deixar mancha. Porque é bom a gente comentar aqui que esse tipo de alergia, depois que passa aquela fase aguda, não fica marca alguma. Mas se a pessoa tiver com a pele muito... exposta ao sol. Vamos dizer assim, machucada e se expor ao sol, ele corre o risco de ficar manchado. Agora, doutor, além do suor, que a gente sabe, né, já que faz mal, às vezes, para a própria pele, algum tipo de tecido, de alguma roupa, pode prejudicar também a criança? Quer dizer... Eles prejudicam indiretamente, porque os tecidos sintéticos e que dificultam a própria sudorese, né? Quer dizer, você sua, mas aquele suor não consegue evaporar do seu corpo. É como se a roupa com aquele tecido estivesse prendendo o suor ali dentro. Então, isso vai aumentar o contato do suor com a pele, vai impedir que essa pele respire, entre aspas, e isso eventualmente pode ser um fator irritante maior. Então, qual é a roupa mais adequada? A roupa mais adequada são roupas leves de algodão, que são as roupas adequadas para esse período. A gente ouve muito falar, por exemplo, para o paciente que tem alergia aos insetos, evitar roupas muito coloridas, muito chamativas. Não existe nenhum estudo que comprove que os insetos eles saibam discriminar as cores. Que eles sejam psicodélicos. Mas eventualmente, os tecidos menos chamativos, eventualmente, seria uma recomendação a mais para a gente, uma precaução a mais para a gente tomar aí, né?
Tem um último adendozinho que eu queria fazer, que é muito comum o paciente perguntar assim no consultório, que é um outro tipo de inseto, que são as abelhas, vespas e formigas, que são insetos que eles não picam, eles ferroam e injetam veneno. Claro. Nessa situação, aí a coisa muda um pouco de figura, porque aí a gente está diante de uma situação alérgica mais grave, que é a anafilaxia, e aí requer uma avaliação imunológica melhor, e nesse caso sim a gente tem tratamentos eficazes com vacinas. E esse tipo de inseto, as abelhas, os marimbondos, né, que são as vespas e as formigas de fogo, não vamos assustar o pessoal em casa achando que é aquela formiguinha da cozinha, aquela formiguinha do açúcar. É mais aquela formiguinha preta, meio avermelhada, que fica nos jardins, que no interior do estado a gente conhece como formiga lava-pés ou formiga de fogo. Essa, ela é meio que parente das abelhas e marimbondos e elas injetam veneno. Alguns pacientes têm alergia às proteínas desse veneno e pode dar uma reação fatal, inclusive, né? E, doutor, então as pessoas que têm contato com esses insetos, você recomenda o uso dessa vacina? É uma dose só? Como é que funciona? Então, aí é um tratamento que dura aí de 3 a 5 anos, é um tratamento prolongado e antes da gente indicar, precisa fazer uma avaliação. A gente só vai indicar naquele... Se o indivíduo foi ferroado pela abelha, pela vespa e teve só uma reação local, isso é bom, a gente faz uma interpretação de que o sistema imunológico dele já está reagindo de forma adequada. Se ele teve queda de pressão, dificuldade respiratória, precisou ficar internado em UTI, porque você tem aí vários graus aí de gravidade bastante sérios. Se for um desses casos, nós vamos fazer um estudo imunológico desse indivíduo e, se for o caso, a gente tenta modular essa resposta de defesa dele para torná-lo mais resistente a esse veneno. E isso... é como... Desculpa, Léo. Não, você falou uma coisa importante que acho que o senhor falou fora do ar para a gente, que é essa questão de como a gente hoje está mais... menos imunizado, né, contra essas infecções todas, né, por causa da mudança do hábito, né? De vida, né? A gente estava comentando por que as alergias têm aumentado tanto, né? E chegamos a comentar que existem alguns editoriais na literatura médica levantando essa hipótese de que realmente a mudança nos hábitos de vida, a questão da gente ficar mais tempo em ambientes fechados, em escritórios, no próprio carro, criar um animal de estimação dentro de casa e não mais no quintal. Então, os ácaros que ficam no ar-condicionado? No ar-condicionado, na sua cortina, no tapete, no carpete, no estofado. Então, isso aumentou a exposição da população atualmente. E aí, aumentando a exposição, você fica mais suscetível. E que é uma coisa que a gente não tem como mudar. Não tem como mudar, na verdade. Agora, é importante também a gente estar sempre fazendo uma manutenção adequada dos ar-condicionados, dos aparelhos de ar-condicionado, está sempre trocando filtro. Isso é sempre importante. O próprio carpete, você precisa ter uma rotina de limpeza daquele carpete pelo menos uma vez por semana, com a aplicação de produtos acaricidas e depois passar um aspirador de pó que tenha filtros capazes de reter o ácaro, que isso vai diminuir a exposição e a pessoa fica mais confortável. Nossa, doutor, tão importante, viu? Volte muitas vezes. Obrigado. Eu estou à disposição, agradeço muito o espaço. Maravilha. Bom, vamos abrir um espaço aí para os nossos publicitários darem seus recados. Já a gente volta. Olha. Voltamos já com a língua solta de Leão Lobo.